Olá! Em Atos capítulo 6, verso 5, nós descobrimos que Estevão, além de ser um homem cheio do Espírito Santo, cheio de graça e de poder, ele também foi um homem cheio de fé. Ele foi um homem cheio de fé. Hernandes Dias Lopes afirma que Estevão fora salvo pela fé, vivia pela fé, vencia o mundo pela fé e era cheio de fé. Que bênção e que exemplo para nós. Jesus, como está relatado por Lucas no capítulo 18 do seu Evangelho, contou aos seus discípulos uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Contou a parábola da viúva e do juiz iníquo que se recusava a julgar a causa daquela viúva, mas por causa da importunação daquela mulher, resolveu então atender o seu pedido. E Jesus disse: se um juiz iníquo foi capaz de atender o pedido de uma mulher, quanto mais o Pai Celestial. E ele terminou a sua parábola fazendo uma pergunta: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Achará fé nos nossos corações? Meus amados, a fé nos permite ver aquilo que ninguém vê. No momento em que Estevão estava sendo apedrejado, no momento em que Estevão estava nos últimos instantes da sua vida, ele olhou para o céu e viu Jesus, viu o trono de Deus. Orlando Boyer diz que isso fazia com que ele não sentisse as dores das pedradas, mas a alegria do céu. Na hora da provação, é isso que alivia a nossa dor e o nosso sofrimento: olhar para o céu, olhar para Deus, colocar os nossos olhos fitos em Deus. E somente conseguiremos fazer isso por meio da fé. Esse mesmo autor, Orlando Boyer, vai dizer que Estevão, em vez de olhar em redor para ver os membros do sinédrio enfurecidos e tentar um meio de escapar das suas mãos, ele fitou os olhos naquilo que é verdadeiro. Deus, os céus, a eternidade, as coisas espirituais são muito mais reais do que qualquer coisa ou pessoa deste mundo. Estevão, em vez de olhar ao redor, ele resolveu olhar para Deus. Os membros do sinédrio que estavam ao seu redor viam somente o teto daquela câmara onde eles estavam. Mas Estevão via os céus abertos. Ele podia contemplar a glória de Deus. É pelos olhos da fé que conseguimos ver o que ninguém está vendo. É pelos olhos da fé que vemos Deus em meio à dor, em meio ao sofrimento. E a minha oração é que nestes dias tão difíceis que vivemos, de tanta dor e sofrimento, Deus renove a sua fé, Deus fortaleça a sua fé e ajude você a enxergá-lo, ver a sua presença junto a você, para dar vitória, para dar solução, para sustentá-lo em meio às pedradas, em meio às provações, em meio às angústias da vida. Vamos orar? Pai, assim como os discípulos, nós te pedimos, aumenta a nossa fé, renova a nossa fé, para que vejamos aquilo que ninguém vê, para que vejamos o Senhor em meio às dores e aflições deste tempo. É o que te pedimos e suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus continue abençoando você e sua família neste final de semana. Amanhã, domingo, não se esqueça que nós temos 2 cultos pela manhã, às 9 da manhã, e o segundo às 10h45, e o culto da noite às 19 horas, todos eles transmitidos aqui no canal IB Capunga. Você poderá nos acompanhar e celebrar a Deus conosco. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Amém.